Fala galera do canal Trader Esportivo, eu sou Cláudio Reis e nesse vídeo eu vou te mostrar quais são meus critérios para trabalhar nos mercados HT e mais especificamente no Over 05 HT. E eu não sei se você sabe, mas esse é um mercado muito lucrativo no longo prazo. Porém você precisa definir seu método e melhorá-lo dia após dia. É isso que eu tenho feito e meus resultados vêm melhorando muito nos últimos meses. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e vamos pro vídeo. E então, pessoal, nosso primeiro e mais importante passo é descobrir se a odd tem valor para trabalharmos aí no Over 05 HT. Então, para isso, eu separei aqui um jogo para servir como exemplo. Então, observe que esse é o jogo que vai acontecer daqui a pouco entre Boa Vista e Porto. É um jogo aí válido pelo campeonato português, como você pode ver aqui do lado. E localizando aqui o mercado, primeiro tempo mais ou menos 0,5 gols, nós temos na seleção para o mais 0,5 gols a odd de 1,36 nesse momento. Então, se você é um punter, né, a odd disponível nesse momento para você seria 1,36. Mas a pergunta que eu faço agora é a seguinte: essa odd tem valor no longo prazo? Porque se você não souber essa resposta, você não pode trabalhar com esse método. E para responder essa pergunta, pessoal, eu vou usar uma ferramenta, uma das ferramentas que eu tenho, que é o Zeus. O Zeus é uma ferramenta aí da comunidade trader. Se você não conhece as ferramentas, o link está aí na descrição. E qual é a grande vantagem do Zeus? É que ele responde essas perguntas para a gente. E é tudo muito simples. Eu já anotei aqui os comandos que eu vou precisar. Então observe que eu quero o quê? Eu quero saber a quantidade de partidas que tiveram pelo menos um gol no primeiro tempo, considerando todos os jogos. E para isso eu tenho um comando, que é o comando total gols HT maior que 0. Então eu vou copiar esse comando e vou colar aqui na lógica de busca do Zeus. E agora eu vou processar essa busca. Pronto, então já está aqui o resultado. E isso, observe, você levaria aqui muito tempo para descobrir esses dados. E com essa ferramenta, com o Zeus, isso você consegue em segundos. Então é uma ferramenta excelente para você trabalhar. Então observe que agora, nesse exato momento, a base do Zeus tem 22.430 jogos. É claro que isso aqui é dinâmico. À medida que os jogos acontecem, vão sendo alimentados mais jogos aqui na base. E a cada minuto aqui vai mudando isso aqui dinamicamente. E o detalhe é que desses 22.430 jogos, em 15.429 aconteceram pelo menos um gol no primeiro tempo. Isso representa 68,79%. Então você nunca saberia isso aqui buscando esses dados aí na mão. E o detalhe, pessoal, agora eu vou transformar essa porcentagem em odd para descobrir a odd justa. Então, para isso, eu vou usar aqui a calculadora. Vamos dividir aí 1 por 68,79. E agora nós encontramos aqui a odd justa, 1,45. Então, por essa análise aqui, não teria valor você entrar nesse mercado nesse momento, porque a odd está muito abaixo. Então, você seria aí negativo no longo prazo. Mas observe, o detalhe é o seguinte: eu considerei aqui a totalidade de jogos da base. E eu estou me referindo aqui especificamente a um campeonato, que é o de Portugal. Então o correto seria você alimentar aqui com esses dados. No Zeus eu posso especificar diversos critérios, como por exemplo o país, as temporadas que eu desejo analisar, no caso aqui os torneios. Então tem várias informações que eu posso agregar para refinar a minha pesquisa. E assim encontraria aí a odd realmente específica do campeonato português. Tá? Mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu não vou me aprofundar nisso agora. Porque eu tenho uma outra informação importante. Observe, para o punter aqui, ele faria uma análise rápida e veria que não é vantagem entrar nesse mercado. Porque já que a odd foi 1,45 e está muito abaixo, ele não faria essa entrada. Mas como trader, você vai analisar o comportamento do jogo. E se você acompanha esse mercado de HT, você sabe que essas odds oscilam muito rápido, principalmente se o jogo começa muito under. E é aí que você, como trader, pode ganhar muito dinheiro. Então, a partir dessa informação, eu vou agregar um outro comando aqui no Zeus para nós vermos o seguinte. Eu anotei aqui o outro comando. Eu quero descobrir, pessoal, quantos gols aconteceram a partir do minuto X. Porque com essa informação, eu posso me programar para entrar com 5, com 10, 15 minutos, dependendo da minha leitura do jogo. Eu vou analisar aí se as equipes estão ofensivas, se apenas uma está muito ofensiva e a outra está muito defensiva. Eu vou analisar também
a questão da escalação, né? Se os principais jogadores aí de frente estão em campo. Então, tudo isso tem relevância na sua análise e na sua entrada no mercado. Então, eu vou copiar esse comando aqui e vou colar lá para nós refinarmos ainda mais nossa pesquisa. Então, eu vou manter aqui e vou acrescentar. Ó, e o primeiro gol, né, o minuto deve estar entre. Então, aqui eu vou especificar. Por exemplo, eu vou colocar aqui a partir do minuto 10 e vou colocar aqui até o minuto 50. Por que 50? Porque geralmente nós temos aí os acréscimos. Dificilmente um jogo termina aos 45 minutos. Então, você pode ter 2, 3, 5 minutos. Então, eu descubro o seguinte, pessoal. Eu descubro que a partir dos 10 minutos aqui, ó, dos 15 mil jogos HT, né, over 0,5, eu tenho um total de 11 mil jogos, 11.090 jogos, onde o gol aconteceu depois do minuto 10. E isso é uma porcentagem interessantíssima, 71,88% dos jogos. Então, a partir dessa informação, eu, enquanto trader, eu vou observar como essa partida inicia, né, se as equipes estão se estudando muito no início, se não está acontecendo lances de perigo. Vou aguardar para essa odd valorizar e, de acordo com minha leitura, eu vou fazer a entrada no mercado. Mas antes de fazer a entrada, tem um outro critério importante que nós vamos analisar agora, que é justamente o segundo passo que você vai dar. Então, para isso, eu vou usar aqui a academia, o site da academia. Eu vou usar um recurso que é a estatística pesquisa avançada. Para ter acesso a esse recurso, você tem que estar logado. Então, se você não tem conta, cria conta, é rapidinho. E aqui na pesquisa avançada, é bem interessante porque você pode especificar as equipes que vão jogar. Você pode refinar especificando uma competição. Definir ainda a condição, se é casa ou fora. E o período inicial e final. Então, para exemplificar, eu vou colocar aqui o clássico que teve hoje entre Flamengo e Vasco. Observe que a academia já tem aqui os dados do over 0,5 HT. Então, gols totais no HT. Então, o Flamengo, dos 14 jogos que fez esse ano, 11 foram over 0,5 HT, representa 79%. Enquanto que o Vasco teve aqui 67%, 10 dos 15 jogos. Mas isso é considerando apenas esse ano. Se eu quiser um período maior, para ver se essa estatística se mantém ou se destoa muito, eu posso especificar aqui o período. Por exemplo, vamos colocar aqui o ano de 2021. Então, observe que o Flamengo não varia tanto. Saiu de 79 para 76, caiu um pouco. Então, dos 98 jogos, 74 foram over 0,5 HT. Vamos ver agora o Vasco. O Vasco está aqui em 74%. Dos 85 jogos, 63 foram over 0,5 HT. Então, observe que nós temos aqui 76 e 74. O que nos dá aí uma média interessante. Tá? Meu critério, o que eu trabalho hoje, é entre 70% a 75%. Eu só entro em jogos no over 0,5 HT se ambas as equipes estiverem nessa faixa ou acima, tá? E se a leitura de jogo for favorável. Então, esse é o meu critério hoje para fazer a entrada nesse mercado. Além, é claro, também da escalação, tá? Porque é importante que você verifique se os jogadores principais estão jogando, estão em campo. Então, aqui seria um jogo interessante. Mas observe que nós temos aqui também o seguinte. Em cada 4 jogos aqui, nós podemos ver que, no caso do Flamengo, um foi head para o over 0,5 HT, já que é praticamente 75%. E o mesmo acontece com o Vasco, está muito próximo de 75%. Então, ambas as equipes aqui, você vai ter um head a cada 4 jogos. Então, isso significa o seguinte, se você fizer algumas continhas aí, você não pode entrar numa odd inferior a 1,33, porque você vai ter aí praticamente a neutralidade no longo prazo, já que um head vai anular esses 3 greens. Então, pessoal, essa é a forma que eu trabalho aqui no over 0,5 HT, usando esses critérios que eu te mostrei aqui agora, e que me faz ser lucrativo aí no longo prazo.